Tudo mudou por causa de um gesto que não aconteceu. Um aperto de mão recusado, e um silêncio que revelou segredos enterrados há décadas. O que parecia apenas desprezo virou o início da queda de um império poderoso. Mas a pergunta é: o que você faria se alguém tentasse apagar a sua história na frente de todos? Antes de continuar, me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo agora? E se você gosta de histórias intensas, cheias de reviravoltas e justiça inesperada, se inscreva no canal, porque essa história vai te prender até o final. O salão estava cheio, mas o silêncio que se formou ao redor deles parecia engolir todo o resto. Taças pararam no ar, conversas morreram pela metade, e até a música ambiente pareceu perder o ritmo. Tudo por causa de um gesto simples, um aperto de mão que não aconteceu. Miguel ajeitou o paletó gasto, herdado de um primo distante, e respirou fundo antes de estender a mão. Ele sabia que não pertencia àquele lugar. O piso de mármore refletia lustres caros demais para seu salário, e os convidados falavam de negócios como quem comenta o clima. Ainda assim, estava ali. Não por ambição, mas por necessidade. À sua frente, Augusto Valença, empresário respeitado, herdeiro de um império construído sobre contratos e influência, analisava Miguel como quem avalia um objeto defeituoso. O olhar percorreu o sapato simples, a gravata barata, a postura firme, porém humilde. Um sorriso quase imperceptível surgiu no canto de sua boca. Então você é o rapaz de quem falaram, disse Augusto, sem mover um músculo para corresponder ao cumprimento. A mão de Miguel permaneceu estendida por segundos longos demais. O calor subiu-lhe ao rosto, mas ele não recuou. Não ainda. Sou, sim, senhor. Miguel Santos. Agradeço por me receber. Augusto inclinou levemente a cabeça, ignorando a mão aberta entre eles. Receber é uma palavra forte, respondeu, seco. Digamos que eu concordei em ouvir. Alguns convidados trocaram olhares constrangidos. Outros fingiram não notar. Para muitos ali, aquilo não passava de uma cena comum, alguém fora do seu lugar sendo lembrado disso. Miguel baixou a mão devagar. Não houve raiva imediata, nem vergonha explícita. Apenas algo mais perigoso, uma marca silenciosa, gravada fundo. Ele lembrava perfeitamente do motivo de estar ali. 6 meses antes, sua mãe havia morrido em um hospital público, depois de semanas esperando uma cirurgia que nunca aconteceu. Naquela mesma semana, Miguel descobrira documentos antigos, guardados em uma caixa de metal enferrujada. Papéis que ligavam sua família, de forma inesperada, ao nome Valença. Contratos. Assinaturas. Um aperto de mão no papel, feito décadas atrás. Imagino que queira dinheiro, continuou Augusto, cruzando os braços. Sempre querem. Miguel respirou fundo outra vez. Quero apenas o que foi prometido, respondeu. Um acordo feito com meu pai. O salão pareceu se contrair ainda mais. Augusto riu. Um riso curto, sem humor. Promessas não sobrevivem ao tempo quando quem as fez não soube subir na vida, disse. Seu pai escolheu mal seus caminhos. Aquelas palavras atingiram Miguel com mais força do que qualquer insulto direto. Ainda assim, ele sustentou o olhar. Meu pai escolheu a lealdade, rebateu, e confiou em um aperto de mão. Por um instante, algo passou pelo rosto de Augusto. Não arrependimento. Medo. Não. Apenas incômodo. A conversa acabou, decretou, virando-se. E aconselho que não insista. Quando Augusto se afastou, deixando Miguel sozinho no centro do salão, ninguém se aproximou. Ninguém disse nada. Mas todos entenderam. Aquele aperto de mão recusado não era apenas um gesto de desprezo. Era o início de algo que nenhum deles conseguiria controlar. Miguel saiu dali com passos firmes, o coração em chamas e a certeza gravada na mente. Se um simples gesto fora capaz de revelar tanta verdade, o que mais estava escondido? E, acima de tudo, quem realmente devia algo a quem? Miguel caminhou sem rumo por várias quadras depois de deixar o salão. A noite estava abafada, e o barulho distante da cidade contrastava com o turbilhão silencioso dentro dele. Não havia gritos, nem lágrimas. Apenas lembranças, muitas delas que ele preferia ter esquecido. O rosto de Augusto Valença surgia em sua mente como um retrato antigo,
daqueles que observam sem piscar. A recusa do aperto de mão não doía pelo gesto em si, mas pelo que ele simbolizava. A negação da existência do seu pai, da sua história, do acordo que sustentara uma família inteira por anos, até ser convenientemente ignorado. Miguel parou em frente a uma padaria fechada e se sentou no meio-fio. Tirou da mochila a pasta surrada que carregava desde a morte da mãe. Dentro dela, os papéis que mudariam tudo, ou o destruiriam de vez. Havia ali um contrato informal, sem timbre luxuoso, mas com assinaturas claras. O nome de Augusto Valença parecia jovem, quase legível, ao lado do nome de Joaquim Santos, o pai de Miguel. 2 testemunhas. Nenhum cartório. Apenas confiança. O acordo era simples e cruel. Joaquim investiria tudo o que tinha, dinheiro, contatos, anos de trabalho, em um negócio nascente de Augusto. Em troca, receberia participação vitalícia e garantia de amparo à sua família, caso algo lhe acontecesse. Algo aconteceu. Joaquim morreu em um acidente de obra quando Miguel ainda era criança. No mesmo mês, o nome Santos desapareceu de qualquer documento ligado à empresa Valença. Nenhuma explicação. Nenhuma visita. Nenhuma ajuda. Miguel fechou a pasta com força. Ele lembrava da mãe tentando manter a dignidade enquanto o dinheiro faltava. Lembrava das contas empilhadas, dos pedidos recusados, dos favores nunca devolvidos. Lembrava, sobretudo, do silêncio. Homem importante não gosta de ser lembrado do passado, ela dizia. Mas a verdade sempre cobra. O celular vibrou no bolso de Miguel, trazendo de volta ao presente. Uma mensagem curta, de um número desconhecido. Vi o que aconteceu hoje. Não foi por acaso. Se quiser entender, me ligue. Miguel hesitou. Golpe. Provocação? Ainda assim, respondeu com um simples. Quem é? A resposta veio quase imediata. Alguém que também teve um aperto de mão recusado. Minutos depois, ele estava sentado em um café quase vazio, encarando uma mulher de olhar firme e postura controlada. Laura Mendes. Advogada. Ex-funcionária do Grupo Valença. Eles fazem isso com quem não pode gritar, disse ela, mexendo o café sem beber. Ignoram, cansam, esmagam com o tempo. Miguel não tirava os olhos dela. Por que me procurar? Laura respirou fundo antes de responder. Porque seu pai não foi o único, disse. E porque Augusto Valença cometeu um erro hoje. Qual? Ela ergueu os olhos, encarando-o diretamente. Ele deixou claro que lembra do acordo. Miguel sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. A recusa, murmurou. Foi pessoal, completou Laura. E quando algo é pessoal para alguém como ele, significa que há muito a esconder. Ela abriu uma pasta semelhante à de Miguel e espalhou cópias de documentos sobre a mesa. Processos arquivados, denúncias abafadas, nomes apagados. Se quiser justiça, disse ela, vai precisar de mais do que coragem. Miguel recolheu os papéis com cuidado. E do que mais? Laura se inclinou levemente para a frente. Paciência, estratégia e disposição para perder tudo antes de ganhar qualquer coisa. Miguel pensou na mão estendida, ignorada no salão. E então respondeu, sem hesitar. Já perdi o suficiente. Naquela noite, enquanto a cidade seguia indiferente, 2 histórias esquecidas começaram a se alinhar. E o passado, que tantos tentaram enterrar, começou a bater à porta. O escritório de Laura ficava em um prédio antigo, longe dos centros financeiros que estampavam o nome Valença em letras douradas. As paredes carregavam marcas do tempo, mas tudo ali era organizado com precisão quase cirúrgica. Nada chamava atenção, exatamente como ela gostava. Aqui, ninguém escuta, disse Laura, trancando a porta atrás de Miguel. E é assim que precisamos trabalhar. Miguel observava cada detalhe enquanto se sentava. Não estava acostumado àquele tipo de ambiente, mas algo nele reconhecia o valor do silêncio. O mesmo silêncio que havia engolido sua família por anos agora seria a arma. Laura espalhou os documentos sobre a mesa e começou a falar com a calma de quem já perdeu o medo. Augusto Valença não construiu o império sozinho, explicou. Ele subiu apagando nomes. O seu pai foi um deles. Miguel fechou os punhos. Por que ninguém falou antes? Porque falar custa caro, respondeu ela.
Eu falei. E fui afastada, desacreditada, processada, quase destruída. Ela apontou para um recorte de jornal antigo. Advogada deixa Grupo Valença após divergências internas. Divergências, repetiu Miguel, amargo. É o eufemismo favorito deles, disse Laura. Quando alguém sabe demais. Durante semanas, Miguel passou a viver uma rotina dupla. De dia, trabalhava normalmente, fingindo que nada havia mudado. À noite, sentava-se naquele escritório e ouvia histórias que se encaixavam como peças de um quebra-cabeça perturbador. Cada relato tinha algo em comum, um acordo informal, uma promessa selada sem cartório, um aperto de mão. Ele confiava nisso, disse Laura certa noite. Pessoas simples acreditam que palavra vale mais que papel. Miguel lembrou do pai apertando sua mão quando criança, ensinando-o a olhar nos olhos ao prometer algo. Homem se mede pela palavra, Joaquim dizia. Laura digitava rápido, organizando provas, cruzando datas, levantando testemunhas esquecidas. Alguns nomes recusaram contato. Outros aceitaram falar, com medo. Ainda não é suficiente para um processo grande, alertou ela. Mas é o bastante para incomodar. E incomodar Augusto Valença era perigoso. A primeira reação veio de forma discreta. Miguel percebeu um carro parado em frente à sua casa por 2 noites seguidas. Nenhuma abordagem. Nenhuma ameaça. Apenas presença. Eles querem que você desista, disse Laura ao telefone. Antes que perceba o tamanho do que tem nas mãos. Miguel desligou e ficou olhando para a rua escura. Sentiu medo, sim. Mas algo dentro dele já tinha passado do ponto de retorno. Não vou parar, respondeu, mais para si mesmo do que para ela. Dias depois, Laura conseguiu o que chamava de primeira fissura. Um ex-contador do Grupo Valença aceitou conversar. Não pessoalmente. Por vídeo. Com o rosto na sombra. Os contratos paralelos existiam, disse a voz distorcida. E muitos foram destruídos. Mas nem todos. Miguel prendeu a respiração. Onde estão? Perguntou. Espalhados. Cópias esquecidas. Cofres que ninguém mais lembra. A ligação caiu antes que pudessem perguntar mais. Laura sorriu pela primeira vez em semanas. Viu? Disse ela. O silêncio está começando a rachar. Naquela noite, Miguel voltou a lembrar do salão luxuoso. Do olhar de desprezo. Da mão suspensa no ar. Ele entendeu, enfim, que aquele gesto recusado não fora um fim. Fora um convite. Um convite para um jogo que Augusto Valença sempre acreditou controlar sozinho. E, pela primeira vez, Miguel tinha certeza. Quem recusa um aperto de mão pode estar, sem saber, assinando sua própria queda. A primeira convocação judicial chegou em uma manhã comum demais para carregar um peso tão grande. Miguel segurava o envelope com cuidado, como se ele pudesse explodir a qualquer momento. Não era um processo ainda. Era um pedido formal de esclarecimentos. Mas o remetente dizia tudo. Grupo Valença. Eles sentiram, disse Laura, ao ler o documento. E não gostam disso. Miguel percebeu algo novo naquele instante. O medo que antes o acompanhava havia mudado de forma. Não era mais paralisante. Era alerta. Direcionado. Isso é bom ou ruim? Perguntou. Laura apoiou as mãos na mesa. É perigoso. Mas é sinal de que acertamos o alvo. Ao mesmo tempo em que o grupo se movia juridicamente, Augusto Valença reapareceu publicamente. Entrevistas, eventos, doações. Uma estratégia antiga, polir a imagem antes que alguém a arranhasse. Miguel assistiu a uma dessas entrevistas pela televisão da padaria onde almoçava. Sempre valorizei parcerias honestas, dizia Augusto, sorrindo para a câmera. Miguel desligou a TV. Naquela mesma semana, Laura conseguiu contato com uma das testemunhas do antigo acordo, um senhor chamado Ernesto, já com a saúde frágil e a memória cheia de culpa. Eu devia ter falado antes, disse ele, com a voz trêmula. Mas fui pago para esquecer. Ernesto confirmou cada detalhe. O aperto de mão. A promessa. O abandono. Ele sabia que seu pai morreria sem contrato formal, completou. E apostou nisso. Miguel saiu daquela conversa com o estômago revirado.
Não era mais apenas uma disputa por dinheiro. Era uma história de oportunismo calculado. As pressões aumentaram. O trabalho de Miguel passou a ser questionado sem motivo. Um amigo antigo se afastou sem explicação. Alguém revirou sua casa enquanto ele estava fora, levando apenas os documentos mais óbvios, cópias. Eles estão testando seus limites, disse Laura. Querem saber até onde você aguenta. Miguel respondeu do jeito mais simples possível, continuando. Laura entrou com uma ação menor, estratégica, usando apenas parte das provas. Nada que encerrasse o jogo. Apenas o suficiente para obrigar o Grupo Valença a responder oficialmente. E foi aí que Augusto errou novamente. Convocou Miguel para uma reunião privada. Ele quer intimidar você pessoalmente, alertou Laura. Se for, vá sabendo disso. Miguel aceitou. O encontro aconteceu em um escritório menor, longe dos holofotes. Augusto parecia mais velho. O poder ainda estava ali, mas agora dividido com irritação. Você não sabe com quem está mexendo, disse ele, direto. Seu pai foi um detalhe irrelevante. Miguel manteve a voz firme. Um detalhe que você tentou apagar. Augusto se levantou. Posso acabar com isso agora, disse. Um acordo. Um valor. Você some. Miguel pensou na mãe. No hospital. Na mão estendida. Não quero acordo, respondeu. Quero reconhecimento. O silêncio foi pesado. Então você não entendeu nada, disse Augusto, frio. Eu nunca aperto a mão de quem pode me derrubar. Miguel se levantou também. Foi aí que você errou, disse. Já derrubou a si mesmo. Quando saiu dali, Miguel sentiu algo raro, liberdade. O medo tinha, definitivamente, mudado de lado. E Augusto Valença começava a entender que nem todo aperto de mão recusado pode ser esquecido. Alguns cobram juros. A notícia do processo estratégico vazou antes mesmo da primeira audiência. Não por acaso. Laura sabia que, quando um nome como Valença parecia envolvido em disputa judicial, o silêncio virava curiosidade, e curiosidade, pressão. Miguel passou a ser observado de outra forma. Não mais como o rapaz deslocado do salão luxuoso, mas como alguém que carregava uma história incômoda. Algumas portas se fecharam com mais força. Outras, discretamente, começaram a se abrir. Pessoas gostam de se aproximar quando sentem cheiro de queda, disse Laura. Nem todas vêm para ajudar. Uma dessas aproximações veio na forma de uma proposta anônima. Um intermediário ofereceu dinheiro suficiente para mudar a vida de Miguel, em troca de uma única coisa, desistência pública. Eles estão com medo de precedentes, explicou Laura. Se você ganhar, outros aparecem. Miguel recusou sem pensar duas vezes. Já vivi pobre, disse. O que não aceito é viver calado. A resposta teve consequência imediata. O ex-contador que havia falado com ele sofreu um acidente conveniente. Nada grave. O suficiente para assustar. Isso é um aviso, disse Laura, séria. Precisamos acelerar. Ela entrou com o pedido principal, reconhecimento do acordo, indenização retroativa e responsabilização por ocultação de contratos. Pela primeira vez, o nome de Joaquim Santos apareceu oficialmente ligado ao Império Valença. Augusto reagiu com tudo. Advogados caros, recursos, tentativas de desqualificar Miguel publicamente. Oportunista, aproveitador, história mal contada. Miguel leu tudo em silêncio. Cada palavra doía, mas também confirmava algo essencial. A verdade tinha preço. Na véspera da audiência mais importante até então, Miguel recebeu uma visita inesperada. Helena Valença, filha de Augusto. Ela não pediu para entrar. Apenas ficou ali, diante dele, com os olhos cansados. Meu pai não dorme, disse ela. E eu não aguento mais fingir que não sei. Helena confirmou o que Miguel já suspeitava. Os documentos existiam. E estavam guardados. Ele nunca apertou sua mão porque apertar significaria admitir tudo, disse ela. Miguel sentiu o peso daquela revelação. Por que me contar isso? Perguntou. Helena respirou fundo. Porque alguém precisa quebrar esse ciclo. Ela não levou nada consigo. Apenas deixou uma senha escrita em um papel.
Laura entendeu imediatamente. Isso pode mudar tudo. Naquela noite, Miguel mal dormiu. Não por medo, mas pela consciência de que o jogo estava chegando ao ponto sem retorno. Quando o sol nasceu, ele se lembrou de uma frase simples do pai. A verdade não corre. Ela espera. E agora? Ela estava batendo à porta do Império Valença. O fórum estava lotado naquela manhã. Não por causa de Miguel Santos, mas por causa do nome que aparecia em letras discretas na pauta. Valença. Câmeras se posicionavam, repórteres cochichavam, e advogados circulavam com a pressa de quem tenta salvar algo que já começou a ruir. Miguel entrou ao lado de Laura. Não usava terno caro. Não precisava. Pela primeira vez, sentia que não carregava o peso da inadequação. Lembre-se, disse Laura em voz baixa, hoje não é sobre vencer. É sobre expor. O acesso deixado por Helena levou a um cofre digital esquecido, protegido mais por arrogância do que por segurança. Dentro dele, estavam cópias escaneadas de contratos antigos, e-mails, anotações manuscritas. Entre eles, o documento original do acordo entre Joaquim Santos e Augusto Valença. Assinado. Datado. Guardado. Quando Laura apresentou o material, o murmúrio tomou conta da sala. Augusto permaneceu imóvel. Pela primeira vez, não parecia no controle. O senhor reconhece este documento? Perguntou o juiz. Augusto demorou a responder. Reconheço, disse, por fim. A palavra ecoou como um trovão contido. Miguel sentiu o chão se firmar sob seus pés. O depoimento de Ernesto foi lido. O histórico de ocultação, comprovado. A estratégia de silenciamento, exposta. Não foi um erro, disse Laura. Foi método. Augusto tentou reagir. Alegou contexto, informalidade, falta de validade legal. Mas algo havia mudado. Agora, havia prova. E testemunhas. O juiz determinou abertura de investigação ampla e bloqueio parcial de bens. Não era o fim. Mas era o começo do fim. Do lado de fora, flashes explodiam. Miguel respirou fundo. Sentia-se estranho. Não eufórico. Apenas, inteiro. Seu pai estaria orgulhoso, disse Laura. Miguel fechou os olhos por um instante. Naquele mesmo dia, Augusto Valença saiu pelos fundos do fórum. Nenhuma declaração. Nenhum sorriso. O homem que recusará um aperto de mão agora evitava qualquer contato. E a cidade inteira começava a entender que gestos pequenos, quando negados, podem revelar crimes enormes. Os meses seguintes foram marcados por espera. Processos não terminam com um golpe final, mas com desgaste contínuo. Ainda assim, algo era diferente. O nome Valença já não era pronunciado com a mesma reverência. Outros surgiram. Antigos parceiros. Famílias esquecidas. Histórias engavetadas por medo. Cada novo depoimento fortalecia o que Miguel já sabia. Seu pai não fora exceção, mas regra. O acordo judicial preliminar reconheceu oficialmente a participação de Joaquim Santos no início do Grupo Valença. Indenizações foram determinadas. Não como favor, como reparação. Miguel recebeu valores que jamais imaginou possuir. Mas não houve celebração. Dinheiro não devolve o tempo, disse ele a Laura. Não, concordou ela. Mas devolve a voz. Augusto Valença foi afastado da gestão. Não preso. Não humilhado em praça pública. Apenas removido do lugar de poder que sempre usará como escudo. Helena assumiu parte da responsabilidade corporativa. Não por herança cega, mas por escolha consciente. O nome da minha família precisa significar algo diferente, disse ela a Miguel. Miguel acreditou. Ele usou parte do dinheiro para algo simples. Criou um fundo de apoio jurídico para trabalhadores envolvidos em acordos informais. Pessoas que apertaram mãos confiando em palavras. Se alguém vai perder algo, disse ele, que não seja dignidade. Na inauguração discreta do projeto, Miguel percebeu algo curioso. Não havia lustres. Não havia mármore. Mas havia respeito. Laura observava de longe, satisfeita. Valeu a pena? Perguntou. Miguel pensou por um momento. Valeu, respondeu. Porque agora sei que não foi só por mim. O mundo seguiu.
como sempre. Mas em certos círculos, um novo cuidado passou a existir. Um desconforto ao ignorar gestos simples. Um receio ao desprezar histórias pequenas demais para manchetes. Porque todos sabiam. Alguém havia sido derrubado não por um ataque direto, mas por um aperto de mão recusado. O tempo fez o que sempre faz, seguiu em frente. Mas nem tudo foi deixado para trás. Meses depois do encerramento oficial do processo, Miguel voltou ao mesmo bairro onde tudo começara. O salão luxuoso agora tinha outro nome, outra administração. As paredes continuavam elegantes, mas o ar de intocabilidade havia desaparecido. Ele não entrou. Não precisava. Miguel havia aprendido que certos lugares só importam enquanto acreditamos que pertencem a alguém. Caminhou até uma pequena construção, reformada a poucas quadras dali. Na fachada simples, uma placa discreta. Instituto Joaquim Santos, Palavra e Justiça. Lá dentro, pessoas comuns sentavam-se à mesa com advogados que ouviam antes de falar. Histórias eram contadas sem pressa, sem desprezo, sem silêncios impostos. Miguel observava tudo com calma. Não como dono, mas como guardião de uma ideia. Laura se aproximou, segurando 2 copos de café. Engraçado, disse ela. Tudo isso começou com um gesto que não aconteceu. Miguel sorriu de leve. Ou talvez, respondeu, tenha começado com a recusa errada. Naquela tarde, um jovem se aproximou, visivelmente nervoso. Estendeu a mão. Miguel apertou. O gesto foi firme, simples, humano. Nada explodiu. Nenhuma câmera apareceu. Mas algo invisível se alinhou. Do outro lado da cidade, Augusto Valença vivia no anonimato desconfortável de quem perdeu o controle, mas manteve a memória. Ele sabia. Sempre soube. Que não fora derrotado por tribunais ou advogados. Fora derrotado no momento em que decidiu não apertar uma mão. Porque ali, sem perceber, ele declarara guerra à própria história. Miguel olhou ao redor mais uma vez. Não sentia vitória. Sentia encerramento. Algumas dívidas não são cobradas com juros. São cobradas com verdade. E enquanto existirem pessoas dispostas a honrar a palavra, a história se repetirá, não como tragédia, mas como aprendizado. Um aperto de mão recusado pode durar segundos. Mas suas consequências podem mudar tudo.